Então agora vamos resolver essa equação. Como é que a gente resolve essa equação aí? Cálculo 2A, como já me disseram, cálculo 2A é suficiente para você saber como... Na verdade, nem cálculo 2A, né? Você não precisava ter feito cálculo 2A, porque nós já resolvemos essa equação aqui. Por exemplo, eu posso pegar a solução geral da homogênea e somar com uma solução particular. Essa é uma maneira de fazer. Mas eu mostrei uma outra maneira também. Claro, essa maneira funciona, não tem erro nenhum nessa. Mas eu vou aproveitar para relembrar um outro truque que eu já mostrei para você antes. Que é o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou definir a função v de φ, agora não dá para confundir com mi, né? V de φ eu vou definir como sendo u de φ mais mi gama sobre L quadrado. Qual é a graça de fazer isso? Quem é o V' de φ? Isso aqui é uma constante, né? Não depende do φ. Quando eu tomar a derivada disso, vai dar igual a derivada do u. A primeira, a segunda, a terceira, qualquer derivada. Portanto, aquela equação se reduz a uma equação ainda mais simples, que é a equação V, duas linhas, eu vou explicitar que depende de φ, mais V de φ igual a zero. Eu pude fazer isso porque a força externa, como você falou, aquilo é um movimento, equação de movimento harmônico forçado, a força externa era constante, Matheus. Como ela é constante, aí esse truque é bacana, porque eu me livro dela. Né? Claro que eu poderia usar o formalismo das equações diferenciais, escrever a solução geral, encontrar uma solução particular da homogênea. Você consegue imaginar qual é a solução particular da homogênea? Isso, U ser igual a isso com sinal trocado. Está aqui, ó, solução direta. Essa é uma solução particular. E é exatamente isso que é a ideia do teorema das equações diferenciais, porque no final eu vou somar a solução geral com a solução particular, que é exatamente esse termo que está aqui, né? É por isso que o truque que eu estou usando, na verdade, equivale exatamente à teoria formal das equações diferenciais. Porque agora eu sei a solução desse, né? Qual é a solução dessa daqui? Vamos escrevê-la? Está ali. V de φ é A cosseno de φ menos delta. Pronto, já escrevi. Grande surpresa, não é verdade? Agora vamos voltar para a nossa função U. Isso aqui é a função V. A função U é a função V. Desculpe, a função V é a função U somada com aquele termo. Portanto, a função U é a função V subtraída daquele termo. Aqui está ela. E eu vou escrevê-la de um jeito mais simpático, que é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, esse A e esse delta, claro que tem a ver com as condições iniciais. O delta em particular, ele não é muito interessante, porque se ele for diferente de zero, eu posso simplesmente começar a fazer a minha contagem do φ a partir daqui. Ele equivale a eu girar esse eixo cartesiano que eu coloquei na minha figura, né? Então, esse delta ele não tem significado físico para a gente, porque é apenas dizer onde é que eu começo a contar o φ. Então, eu vou fazer o delta ser zero e não estou perdendo generalidade com isso. E aí fica U de φ igual a A cosseno de φ menos mi gama sobre L2. Esse sinal de menos eu não estou gostando dele, não. Por que eu não estou gostando dele? Ah, sim, é a força. A força eu estou usando o sinal errado para ela. Não é? Porque essa força é uma força que aponta para dentro. É uma força atrativa. Não é? Então, a componente radial dela é menos gama sobre R2. Aqui tem um sinal de menos. E aqui vai aparecer um sinal de mais. E aqui, portanto, um sinal de menos. E aqui um sinal de mais. E aqui também. Agora está certo? E eu vou reescrever essa última equação assim, ó. Eu vou fatorar esse termo, vou escrevê-lo um pouquinho diferente, gama mi sobre L ao quadrado. Aqui fica 1 mais A dividido por isso vezes o cosseno de φ.
né? Esse A dividido por isso, eu vou usar um símbolo diferente para isso, porque ele vai aparecer muitas vezes. Então, eu estou definindo o símbolo epsilon como sendo A dividido por mi gama sobre L2. Então, é A, L ao quadrado, sobre mi gama. Então, essa daqui é a minha solução, U de φ. Lembre que o U de φ só apareceu aqui como um truque para eu transformar a minha equação para o R numa equação mais simples de resolver. O que tem significado físico é o inverso do U e não o próprio U. Então, eu vou escrever aqui o inverso do U. E o inverso do U é 1 sobre R, então vai ficar R de φ, que é 1 sobre esse U. Então, vai aparecer esse U mais epsilon cosseno φ no denominador. Vai ficar assim, ó. L quadrado dividido por gama mi sobre 1 mais epsilon cosseno de φ. E outra vez, isso aqui é uma constante, então eu vou, em vez de ficar escrevendo todos esses símbolos, eu vou definir um símbolo que sozinho representa todos eles. Então, eu estou definindo esse C como L2 sobre gama mi. Eu vou escrever aqui de novo o epsilon, são os dois símbolos novos que eu inventei. Então, são esses dois símbolos que aparecem, então, na equação da órbita. Aí está a equação da órbita. Você já conhece essa equação. Espero. Essa é a equação polar do quê, hein? De fato, essa aqui é a equação de uma cônica. É a equação polar de uma cônica. As cônicas são três famílias de curvas, né? São as elipses, as hipérboles e as parábolas. Todas elas têm uma equação polar igual a essa. Na próxima aula eu vou demonstrar que a partir dessa equação eu deduzo as formas mais conhecidas, né, dessas equações cônicas, né, para as cônicas. Por exemplo, qual é a forma que você conhece para a equação da elipse? Isso, a forma mais conhecida da equação da elipse, vou relembrar para você aqui, né? É alguma coisa assim, né? Não é isso? Mas será que eu espero que a equação resultante, quando eu transformar isso em coordenadas cartesianas, dê exatamente isso? Cuidado, porque esta equação aqui é verdadeira se a elipse está colocada com centro na origem, não é isso? Mas acontece que o meu centro não está. A minha origem não vai estar no centro da elipse. Você já sabe onde é que está a origem, né? Você já sabe qual é a solução desse problema. Você sabe que a origem a partir da qual eu conto a distância, o R, a coordenada radial, não é o centro da elipse. É o quê? É um dos focos. Não é? Não é? Não. Mas você sabe isso, a primeira lei de Kepler era na física básica, né? A órbita de um planeta é uma elipse plana que tem o Sol em um dos seus focos. E a partir do Sol, lembra? Eu apaguei o desenho, mas a minha coordenada relativa está sendo medida a partir do objeto de maior massa. Então, o Rzinho está sendo contado a partir, no caso do sistema planetário, a partir do Sol. Então, está sendo medido a partir do que você já sabe será o foco da elipse. Então, não vai dar uma equação como essa. Na verdade, se você já sabe que... Olha aqui onde é que estão os focos da elipse. Vou botar um foco aqui e o outro foco aqui. F é a filhinha. Tá? Esse Rzinho que você obteve é, por exemplo, o R contado a partir de um dos focos. Então, se eu desenhar aqui um eixo X e um eixo Y passando por esse foco, a equação não vai dar essa. Vou ter que fazer uma translação aqui, não é verdade? Tem que fazer uma translação num dos eixos, né, para conseguir obter isso aqui. Então, em vez de X, vai aparecer X menos alguma coisa. X menos o quê? Na verdade, X menos a distância focal, né? Que você já sabe que vai dar o C, né? Tá bom, mas a gente vai chegar lá. Eu não quero fazer isso hoje, não, porque isso aqui vai demorar um pouquinho mais de tempo.